E vamos. Boa noite! Estamos ao vivo para o nosso... Boa noite não, é bom dia, boa tarde, boa noite, porque isso aqui vai ficar gravado, então quem estiver assistindo gravado, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso episódio 1, nosso MVP do podcast A Ponte. Então, sejam muito bem-vindos, estou aqui com meu amigo Rafael Incal, logo nós vamos nos apresentar de maneira mais formal. E eu quero dividir, antes de mais nada, algo muito importante com vocês, porque esse dia, esse D0, ele está caindo numa data muito especial, digamos assim. Por que um dia muito especial? Primeiro, que hoje é o enterro do Google Analytics Universal, que há um ano atrás, exatamente, eles comunicaram que seria extinto, né? Mas teve um ano de velório e agora foi o enterro, um desespero no grupo, um corre-corre. Então, a partir de hoje, somente o Google Analytics 4 vai estar funcionando. Se você não sabe muito bem o que a gente está falando, fique tranquilo que um dos pontos desse papo, não desse de hoje, mas o objetivo principal dessa conversa que a gente está construindo, é falar sobre essas coisas técnicas de uma maneira muito simples. E aí eu já vou explicar um pouco mais sobre esse detalhe. Segundo ponto da data de hoje é que é o início de semana, é o início de mês, é o início de semestre. Então, a gente está começando um novo ciclo aqui com esse episódio. E também faz exatamente um ano que eu conheci o Rafael. A gente viajou para São Paulo, porque o Rafael está em João Pessoa, eu estou em Curitiba. Ele até estava falando aqui antes da gente entrar que lá está muito frio igual aqui. A única diferença é que aqui tá 9 e lá tá 25. Mas tá bom, tá frio quase igual, né? E a gente se conheceu faz um ano exatamente, quando a gente foi para São Paulo e a gente acabou trocando uma ideia. Então é um início de ciclo, é um início de projeto, esse é o nosso MVP, esse é um teste. A gente vai falar mais sobre quantos episódios terão, a gente vai se apresentar e vamos falar um pouco sobre a proposta desse nosso papo. Beleza? Algo a acrescentar, Rafael? Tudo tranquilo? Posso continuar aqui? Não, pode continuar. Eu só quero dizer que é um prazer estar compartilhando esse espaço aqui, cruzando o Brasil, que é a mensagem que a gente quer, né? A gente quer cruzar fronteiras aí, expandir os horizontes e expandir o nível de consciência da galera. Fazer a galera técnica saber mais sobre negócio, fazer a galera de negócio saber falar mais com o técnico. É isso um pouquinho da proposta aí que o Gali vai explicar para vocês agora de como surgiu aí, o que que vem a ser essa ponte, a ponte que vai ligar o que com que, quem com quem. Boa. Só não é a ponte do Faustão, a ponte do rio que cai. Isso aí só os velhos vai entender, né? Mas beleza, vamos lá. Cara, que é interessante porque surgiu essa ideia da gente fazer isso num papo despretensioso que a gente teve, né? Foi nos 5 minutos final da prorrogação, a gente falou, pô, você tá tendo um podcast? Não, pô, seria legal a gente fazer, né? E tal, e acabou que a gente marcou um outro papo, depois de 2, 3 conversas, surgiu o projeto, a ideia. E qual que é o objetivo da ponte? É muito comum nós vermos gestores, tomadores de decisão, não entender coisas técnicas e perder muito, tanto na qualidade da comunicação, de não conseguir se expressar, e também em relação a não saber o que pedir. Pô, o que será que eu posso pedir para o meu time técnico? Esse é uma dor que existe no mercado. E existe um outro lado, que é quem é técnico não sabe como atingir, como impactar, como encantar quem é esse tomador de decisão. Então a ideia da ponte veio de nós falarmos o tecnês de forma simples para que esse tomador de decisão compreenda sobre o que nós estamos falando, que fique palatável para ele todo esse assunto difícil de estrutura de dados, análise, dashboard, porque não é só uma coisa, são milhares de coisas aqui dentro, e não se resume tudo a IA, longe disso, nem a automação. E
falar para o cara que é muito técnico sobre o que esse cara de negócio ele está buscando, o que, que ele almeja, o que, que ele gostaria que esse cara fizesse, que não é falar sobre tecnês, não é falar sobre relacionamento de dados, sobre estrutura e nada disso. Então, a ponte veio da ideia de nós conectarmos esses dois universos, sendo o tradutor, traduzindo os dois extremos. Certo, senhor Incal? Complemente, por favor. Certíssimo, certíssimo. É legal que tudo que a gente está passando aqui para fora, para a audiência, são papos que a gente tinha entre nós, né? E foi, como você falou bem, foi aí que surgiu essa ideia no final de um papo, que a gente praticamente falou muito do que a gente vai falar aqui agora, né? Das dores, disso, daquilo, dessa questão de fazer a ponte, do quanto isso era necessário, né, Fernando, nos seus clientes, nos meus clientes. E uma outra coisa que a gente teve de insight quando a gente estava fazendo esse papo prévio foi não só ser a ponte do técnico com o empresário, que esses caras muitas vezes não se falam, mas também ser um pouco aí o papel, não vou nos chamar de velho, mas de meia-idade, que a gente falou que também existe aí uma ponte geracional, se é que essa palavra existe, que basicamente muitas vezes os donos de negócios, os que têm os maiores capitais, é a galera que viveu mais para construir capital, né? O pessoal 60 a mais, donos de grandes negócios aí, grandes acionistas. E por outro lado, tem a molecada dos seus 20 e poucos anos, mandando ver com inteligência artificial, um monte de figura de linguagem. Só que o que acontece? Essas gerações, elas são muito diferentes, né? Praticamente a geração do nosso pai falando com a geração da idade do nosso filho. Então, além de ser uma ponte entre o técnico e o dono do negócio, também ser uma ponte entre a molecada que está lá fritando as GPUs da vida, lá na. Lá rodando os modelos de IA com tanta facilidade, a geração que já nasceu com telas, com a geração que não nasceu com telas, a geração que nasceu às vezes com a TV preto e branco aí, mas que precisa correr porque esse mundo dos dados ele impacta todas as gerações. Então a gente quer ser uma ponte pretensiosamente entre cargos e também entre gerações. Isso é interessante porque eu até falava muito, muitas vezes estava conversando com a Kelly, eu falava sobre isso, né? Que em muitas conversas dentro da empresa, eu me sentia meio que sendo o cara que fazia essa conexão, o tradutor. Já teve vezes que os caras me chamou na sala, oh, vem cá. Aí cheguei lá, tava o cara de uma consultoria, aí tava um cara da TI, o cara do negócio, aí um falando russo, outro inglês, outro tcheco, e ninguém conversava nada. Eu, peraí, o que, que você tá querendo? O que, que você tá querendo? O que você tá querendo? E beleza, ó, todo mundo tá falando essa mesma coisa. E eu acho que isso é algo que nós não somos velhos, mas também não somos tão novos. A gente vai falar um pouco mais sobre nossa experiência, mas a gente consegue desenvolver esse papel, né, de relacionamento, de conexão, e acho que falta muito isso, né? A gente até comentou sobre, pô, onde a gente consegue ouvir isso? Não tem, então vamos criar algo para a gente fazer essa conexão de mundo, né? E até explorando isso um pouco do que você falou, nós somos muito estudiosos, muito consumidores, né? Então a gente sempre está de olho de o que o mercado está postando, onde a gente pode aprender, com quem a gente pode se conectar. Eu gosto muito dos poucos podcasts de dados que existem no Brasil. Eu arrisco a dizer que pelo menos um pouquinho eu já ouvi de todos, ou de quase todos, porque não são muitos, de qualidade são menos ainda. E a gente percebeu aí que existem os podcasts que eles são às vezes para formar bons profissionais. Então, pô, eu quero ser analista de dados do Itaú, analista de dados, sei lá, líder de dados de não sei onde. Então, formar grandes cargos, grandes diretores, pessoas para tocarem times muito grandes. E por outro lado, no mundo do empreendedorismo,
você tem um monte de gente falando de inovação, de tecnologia, de transformação digital, mas essa galera, ela pode ter um baita time de tecnologia, mas normalmente não é a pegada do cara. Então, o cara de negócios, ele fala só com o cara de negócios, o cara técnico da inovação fala só com a galera técnica de inovação, e essa ponte de a galera da inovação falar para o dono do negócio e ensinar ele como inovar, existe uma quebra. E foi aí que a gente falou, pô, existe uma parte do mercado sendo coberta tão bem por essa galera que quer formar profissionais que trabalham com dados, que a gente viu que eles não estão desassistidos, assim como os grandes empresários. Todo mundo já sabe que é importante você ter um mindset de sucesso, é importante você inovar, mas falta, pelo menos na nossa visão, e é por isso que a gente trouxe essa proposta aqui, falta quem conecte tudo isso. Pô, você quer inovar? Anota aí, passo um, passo dois, passo três. Quer ter um negócio orientado a dados? Cara, não vai por esse caminho, vai por esse outro. Então é um pouco disso que a gente está fazendo. E para que o dono do negócio desça lá no time de TI, no time de dados e fale, ó, galera, vocês precisam ouvir isso. E que a galera técnica também suba para o chefe e fala, cara, tudo aquilo que você fica perguntando para mim, aqui tem todo um passo que você pode voltar ouvindo para casa. Eu sei que você é um cara interessado, mas você não é um cara que quer ter o viés técnico, aqui está o meio do caminho. É isso que você precisa ouvir para saber pedir e para saber onde você vai inovar e onde você vai transformar o seu negócio em dados, baseado em Ca- dados. Cara, isso que você falou é interessante porque trabalhei em cobrança, né? E teve uma vez que eles queriam desenvolver uma landing page para captar dados. Só que, cara, na concepção da galera de TI e do dono da empresa, tinha que desenvolver um CRM, fazer um negócio gigantesco. E naquela época eu não sabia ainda sobre a estrutura de digital, lançamento, essas coisas. Que, cara, se o dono do negócio tem um insight desse, e ele sabe o potencial que o digital, por exemplo, tem de você criar uma landing page, conectar um GA4 e você fazer em metade de um dia com o Tag Manager uma página de captura que você armazena todos os nomes, e-mail e telefone para fazer um MVP e testar, cara, a, a, a demanda que ele ia e a energia que ele gasta para tentar entender se construir um CRM é válido, seria testando, validando a ideia, fazendo os ciclos de growth e desenvolvendo o processo. Então acho que a gente cai muito nesse ponto hoje que você estava falando aí, de ter o dono do negócio que sabe muito o que ele precisa, mas não sabe o que ele pode pedir, e a gente tem os técnicos sendo muito técnico. Porque a gente tem que falar sobre os caras serem mais generalistas. Sempre que eu falo para a galera da formação, a gente fala que os profissionais eles têm três pilares principais, na minha concepção: dados, negócio e tecnologia. Porque se o cara só fala de dados, mano, esquece. Vai ser um rato de porão. Se o cara só fala de negócio, pô, ele domina muito, mas ele sempre vai precisar de alguém para fazer a parada. E se ele só fala de tecnologia, ele pode desenvolver um robô. Pô, mas um robô que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, se ele entende um pouco de cada coisa, o processo vai se construir de uma maneira muito mais fluida. Porque você entende o que você tem que analisar, o que você precisa de ferramenta para criar e o insight que você quer gerar para tomar uma boa decisão. Então você constrói esse pipeline. Eu falo muito que os nossos pais e avós, eles precisavam ser especialistas. Porque não existia nada. O cara tinha que ser especialista em, sei lá, em concreto armado para cidade litorânea. Pô, o cara tinha que fazer aquilo. Hoje, cara, você tem tudo isso pronto. Você precisa entender qual é o material que você vai buscar, qual é o método que você vai fazer e como que você vai aplicar. Acabou. É igual desenvolver software. Cara, o tanto de software que existe hoje, você não precisa desenvolver. Você só precisa juntar três, conectar esses três e testar o seu modelo. Então a gente tem que falar também sobre a ideia de como ter essa mentalidade generalista e ser menos especialista, né? Eu acho que falta
absurdamente muito dentro das empresas e da galera técnica ainda virar essa chavinha de, pô, beleza, eu sou o cara de dados, mas eu sei o que eu vou construir, eu sei o porquê eu vou construir, como eu vou construir isso de uma maneira rápida. Porque é muito fácil você, quando trabalha com dados, se apaixonar e ficar transformando dados, né? E Ou deixar esquecer que dashboard aquilo, bonito, né? é para tomar uma decisão ou para criar um processo, né? Não é, os dados, eles são que nem ideias, né? Eles valem R$ 0 quando eles não são usados, né? E uma coisa que eu acho interessante, eu estava refletindo de um papo que eu estava tendo numa palestra que eu estava dando esses dias para um grupo de empresários. E eu sempre gosto de fazer uma coisa meio provocativa, dizendo: quem de vocês aqui se considera especialista em tecnologia? Todo mundo levantou a mão. E não, 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 não. O contrário, o contrário. Acho que dois ou três de um grupo de 20 ou 30 que levantou a mão. Uhum. E aí eu peguei e falei, legal. Agora eu vou mudar a minha pergunta e vou perguntar, grupo de empresários, né? Eu falei, quem vocês se considera especialista em resolver problemas? Cara, parecia uma ola, todo mundo levantando a mão. Eu falei, gente, tecnologia, ele é um recurso que a gente pode utilizar para fazer as coisas melhores. É que normalmente a gente pensa em botão e tela, mas se você for parar para pensar, essa caneta aqui é uma tecnologia. Ela me faz escrever melhor do que outras coisas. Se eu Uhum. for pensar, o meu carro, a minha luz, o lápis, tudo isso é tecnologia. A agricultura é uma tecnologia, a enxada é uma tecnologia. Então, todos nós, seres humanos, o que nos diferencia dos animais é usar melhor as ferramentas e as tecnologias. Mas é aquilo, se você quiser usar uma pá de agricultura para pintar uma parede, você não vai conseguir, porque é a ferramenta errada. Então, a galera que nos acompanha, muitas vezes eles são especialistas em utilizar tecnologia. Por quê? Porque eles são humanos e eles estão resolvendo problemas. E é isso que é utilizar a tecnologia. Mas ao invés da gente buscar qual que é a última ferramenta do momento, é a gente pensar antes em qual é o problema que eu quero resolver. E sabendo o problema que eu quero resolver, eu começo a imaginar soluções e aí eu posso descer lá pro time técnico, seja para TI, para o time de dados, seja lá o que for, e eu pego e falo, galera, é o seguinte, eu tenho um problema, eu tenho uma ideia de como resolver isso aqui, na teoria, no papel e caneta, e vocês que são a galera do computador, da tecnologia, do código, eu quero que vocês transformem esse papel e caneta em código. Não é o meu papel aprender a codar para falar com o meu time, mas é o meu papel saber qual o problema que eu tenho e ter um direcionamento na solução. E é aí que se pluga, quando você tem esse direcionamento para você chegar para o time e falar: Ó, eu tenho esse problema, o direcionamento é aqui, mas eu não tenho ideia de qual tecla que eu aperto. Mas é por isso que eu preciso de você. Concorda, Gali? Pô, demais, cara. Mas eu acho que isso é um ponto que falta muito mesmo, porque às vezes o cara não faz isso. Ele nem pensa numa possível solução. Ele fala assim: ah, eu tenho esse problema. Sei lá, falta de receita. Beleza. Se virem para resolver, né? Cara, a receita tá caindo, se vira para resolver. Mas ele, como tomador de decisão, às vezes está pensando que todo mundo sabe o que ele sabe. E ninguém sabe o que ele sabe. Só ele sabe, né? E esse negócio de aprender não é buscar a última ferramenta, é interessante, porque eu já comecei 5 faculdades e não terminei nenhuma, né? Porra, eu sou um especialista em faculdade. E, cara, era interessante porque eu preferia estar trabalhando, cara, aplicando e tentando resolver um problema, do que estar aprendendo algo que, mano, não ia resolver o meu problema que eu tava vivendo. Era um bagulho que, tipo, cara, beleza, é conceitual, mas, cara, e agora? O que eu uso agora para resolver? Né? Eu fiz 3 anos de engenharia. Cara, eu ia ter que fazer mais 2,5, sei lá, para aprender algo, para depois ir a campo aplicar, para depois testar. E depois de 6, 7 anos de formado, talvez eu fosse ter uma experiência
daquilo que eu vi na faculdade. Não fazia sentido nenhum. Aí eu falava, pô, odeio estudar. Mano, odeio estudar. Não quero estudar, não dá certo. Só que hoje, cara, você tá aqui. Ah, não sei o quê. Pô, veio um problema. Cara, beleza. Trombei aqui. Será que tem uma ferramenta? Será que tem algum processo? Será que tem algum código? Aí você vai, estuda, né? Aí você usa, sei lá, GPT, bota no YouTube, faz qualquer coisa. Aí você, pum, aprendi. Beleza, desbloqueei. Vou ir para o próximo caminho. E essa coisa de você estudar o que você precisa, cara, isso também é uma ferramenta, uma habilidade que. Outro dia a Nenê tava aqui, a Nenê já tem 5 anos, né? Mas ela, não, como que. Como que. Eu não sei o que ela perguntou. Não sei o que, como que fala em inglês tal palavra? Ah, você perguntou pra pessoa errada. Pô, vai lá na Alexa e pergunta pra Alexa. Aí ela, pô, é mesmo, né? Olha, vou lá. Cara, ela ficou ali, velho, uns 40 minutos. Alexa, como fala não sei o quê? Aí, Alexa, pá. Ela, Alexa, como fala não sei o quê? Aí, Alexa, pá. Ela, Alexa, conta de 0 a 300 em inglês. Aí, cara, desbloqueou uma parada. Então, eu acho que quando o cara que é o tomador de decisão, ele desbloqueia essa ideia de, pô, eu posso levar uma solução, porque eu imagino como essa parada pode ser resolvida, algo que hoje, na grande maioria das vezes, não tem, principalmente o que você falou aí, a galera mais velha. Cara, ele desbloqueando essas possibilidades que pode existir, ele não precisa resolver, mas só dele saber que existe uma parada chamada landing page, onde a pessoa pode se cadastrar, por exemplo, para ele testar um produto novo, cara, isso já desbloqueia um poder de demanda dele no time, pô, outro nível. Outro nível, que muitas das vezes o cara não tem a mínima ideia de que essa parada exista, tá ligado? E não porque ele sabe que existe, que ele vai precisar saber todas as minúcias, né? O Não. cara, ele aprendeu lá no primário, no ensino fundamental, que 4 vezes 5 é 20. E ele não para pensar que 4 vezes 5 é 20. Ele coloca na calculadora um abraço. Ele já validou na cabeça dele isso daí lá atrás. Ele sabe que existe uma calculadora e tudo certo, ela resolve. Mas é preciso passar por um processo de entendimento. E outra coisa, as tecnologias, falando agora das tecnologias com telas e botões, elas acabam tendo muitos jargões, né? Então, existem os jargões da galera que entende daquela coisa e os jargões da galera que não entende. E quem não é um pouco do técnico, ouve a galera falando e fala: Meu Deus, isso é tudo muito difícil, isso é tudo muito complicado. Mas no final das contas, se você tiver alguém para explicar direitinho, por 5 minutos, 2 minutos determinados conceitos, você consegue entender muito tranquilamente o que é uma landing page, o que é um banco de dados, o que é um data warehouse, um database, um data lake, e um data qualquer coisa, porque é mais bonito falar, né? Principalmente se for em outro idioma, se for numa coisa mais Uhum. difícil. Mas no final das contas, é onde você está guardando seus dados. Ou você guarda num armário assim, ou num armário assado, ou no computador do outro, que chamam de nuvem, que nuvem não existe, né? Você nunca vai pegar um avião e vai cruzar com os dados de ninguém, né? Então, Entrou às na vezes. turbina. Entrou a turbina, minha lista de lead. Acabou de atropelou minha lista de lead. Então, e uma coisa que eu queria complementar aqui. É que a galera de business, em geral, a galera mais tradicional, nunca quis ir para conversar com a galera de TI, né? A galera de TI é a galera que arruma os cabos, arruma as impressoras, faz a internet não cair, o site não cair. A, a equipe de TI tradicional, ela só é lembrada quando as coisas dão errado, né? Então, pô, o servidor ficou no ar 1 ano. Ninguém lembrou do cara, que ele trabalhou direitinho, mas caiu um dia. Pô, o cara da TI não faz nada direito. Só que nessa era de Big Data e inteligência artificial,
a gente não está mais só falando de infraestrutura, a gente está falando daquilo que é o core, o coração do negócio. De se você não parar para conversar com o seu time de dados, você não vai ter acesso ao que é sua empresa, você não vai saber mais. Tem o lado bom do Big Data, que é informação brotando, né? Informação a rodo. Inclusive, daqui a pouco o Gali pode até comentar o que ele acha dos dados serem um novo petróleo, né? Mas tem dado minando aí para tudo que é lugar. Só que existe o lado bom, porque a gente pode pegar esses dados e extrair o valor desses dados, mas existe um lado que é muito dúbio, que é o seguinte: o nosso vizinho também tem o petróleo dele ali brotando no quintal dele. O nosso concorrente também tem. Ele pode pegar aquele petróleo ali e fazer um combustível de muito mais valor do que a gente. Então, antes de te passar a palavra, Gali, eu queria dizer que não existe mais o business separado do técnico. E Não. esse é outro dos motivos que a gente quer trazer esse tipo de conteúdo aqui e ver se vocês engajam, porque a gente combinou de fazer uma temporada teste, né, Gali? Daqui a pouco a gente fala disso também, mas a gente quer fazer uma temporada teste para ver se vocês se conectam, se isso tá gerando valor para vocês. Mas te passando a palavra, Gali, eu queria que você dissesse aí o que você acha desses dois pontos. Ponto um, da conexão entre o lado business e o lado técnico nesse momento histórico que a gente está vivendo, e se dá para a gente fazer isso agora ou se a gente tem que se preocupar com outras coisas e daqui a 5, 10 anos a gente surfa a próxima onda, a onda dos dados, se é uma onda que vai passar ou se é um momento histórico disruptivo aí. Cara, você lembra onde foi o primeiro lugar que a gente se conectou? Lembro, foi num congresso feito pelo nosso amigo Caio Moreno. Que era sobre metaverso. Você lembra sobre o que eu falei naquele dia? Aí você tá querendo demais, cara. Não lembra? Eu acho que Não. eu fui odiado por muitos lá. Porque eu falei, essa parada pra mim não vai acontecer. Por quê? Quando a gente tem esse universo de foguete dando ré, quebrou um ditado fudido que foguete não dava ré, o Elon Musk veio e falou, essa porra vai dar ré sim, e começou a dar ré no foguete. Meu dá. Você entendeu? Não tem como, agora vai dar ré no foguete. Você tem esse deslumbrar de nossa, IA, robô, automação, e meu Jesus amado, tudo isso acontecendo, incrível, eu quero isso na minha empresa. E eu falei isso há 4 anos atrás, e eu continuo falando a mesma coisa. Muitos negócios se encantam com o que está para vir, mas eles esquecem que os dados é igual ao tempo. Depois que passou, não volta mais. E o cara deixa de armazenar coisas básicas, fazer controles simples, olhar os dados dele que realmente importa para saber o que está acontecendo dentro da empresa dele, achando que a IA é que vai resolver o problema do negócio dele. Então acho que nunca foi tão necessário o cara do negócio entender a relevância de dados para ele dar importância para o que realmente precisa ter importância. Que é, cara, como tá aí, como tá os nossos clientes? Quantas vezes a gente vende de novo para o nosso cliente? Quantos desses clientes reembolsam? De onde está vindo mais cliente? O que a gente faz que vende mais? Qual é o produto que mais agrada? Então tem tantas coisas que às vezes os caras não analisam, achando que a resposta vai estar na IA ou numa automação, e acaba se perdendo dessa tomada de decisão. Eu acho que acaba se desconectando ainda mais, porque acaba depositando a esperança nessas novas tecnologias e perde o sentido da tomada de decisão. Então acho que nunca foi tão importante estar dentro do negócio. Eu, por exemplo, me destaquei na minha carreira porque eu fazia gestão de time
E eu mesmo mensurava a decisão que eu tomava. Pô, era uma. Eu até brinco muito, né? Eu falo assim, eu conversava comigo mesmo, era muito mais rápido do que o time ter que passar para alguém. Porque geralmente você faz o quê? Qual que é o caminho? O cara do negócio passa para o gerente passa para a equipe escolhe 2 ou 3 que vão fazer, porque um é de TI, um é do planejamento, um é de não sei o quê, o outro é dos dados, o outro é do Dash. Aí todo mundo começa a conversar, aí volta, tá errado, vai e aí acaba tendo dificuldade. Eu resolvi o meu problema e tinha uma equipe de apoio. Então, eu delegava diretamente um insight que eu tive em relação à operação. Então, quando você pega o cara do negócio e deixa muito mais próximo do time de dados, falando a mesma língua, você acaba reduzindo o volume de ruídos que você tem entre essa comunicação e você chega mais rápido na sua tomada de decisão. E nunca foi tão fácil, né? Hoje em dia, você tem tecnologia para tudo para se resolver, né? Exatamente. O que precisa é ter, voltando ao que a gente já falou, né? Ter a cabeça direcionada para saber no que a tecnologia pode te ajudar. E outro complemento, eu que estava falando de será que eu posso deixar para depois, né? É que hoje, em 2024, né, poucos anos aí depois do advento do Big Data, digamos assim, nós podemos dizer que todas as líderes de mercado em todos os setores de qualquer lugar do mundo são empresas baseadas em dados. Então, você que é um gestor, C-level, dono de negócio, se você quiser ter ou manter o seu negócio do topo, não existe outra forma, senão tomar decisões baseadas em dados. Se você não começou, comece. Ah, mas como que eu começo? Isso daí pode ser conversa para os próximos papos, mas o que eu quero dizer de forma rápida é comece de qualquer jeito, mas comece fazendo alguma coisa, né? Nem que você comece de qualquer jeito, mas comece fazendo alguma coisa, entendendo que em todas as áreas os dados mandam. E de todos os fatores que quebram um negócio, não existe nenhum maior que os números. O que quebra um negócio é os números. Ou é o número de um lado, ou é o número do outro, mas são sempre os números. Então, se você não tiver um controle sobre os seus números, ou se você quiser deixar mais bonito, sobre os seus dados, as suas planilhas, os seus CSVs, databases e qualquer termo técnico que a gente queira usar aí para deixar a coisa mais pomposa, mas a grande verdade é, se você não conhecer seus números, se você não organizar esses números, analisar esses números e aí tomar decisões, você vai ficar para trás. Não sei se vai ser em um mês, em um ano, em 10, mas não adianta você ter, mesmo que você tenha tudo preparado, tenha o dash bonito na sua TV de 50 polegadas no seu escritório, se você não passa do dash bonito para uma tomada de decisão, seus dados valem R$ 0. Eu queria só que você fizesse um comentário rápido, Gali, sobre aquela provocação que eu fiz, de maneira rápida, sobre se os dados são ou não são o novo petróleo, o petróleo do século XXI, essa frase que ficou tão famosa aí. Cara, isso é muito louco, né? Porque eu acho que um dos posts que mais bombou no meu Instagram lá é esse e o do Tibia. Dados não é o novo petróleo, eu usava Excel para jogar Tibia. Acho que são os dois assim que mais bomba. Inclusive, eu tava ouvindo um podcast outro dia do Sérgio Sacani. Conhece o Gordão dos Sim, sim, Foguetes? sim, 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 claro. E aí, ele tava falando sobre a dificuldade que o Brasil vai enfrentar em até 2027, que é a curva ascendente da exploração de petróleo do pré-sal. Então a gente ainda está numa curva crescente, mas já já vai começar a reduzir. Ou seja, o petróleo é um bem finito que você tem limitações e você tem uma dificuldade gigantesca para fazer extração disso. Tanto que eu não sabia, mas ele estava explicando que o petróleo tem o petróleo bom, o ruim, dependendo de qual é, você tem que fazer mais tratamento, menos, e todo um processo
estrondoso. Agora, a pergunta é: você conhece alguém que estava, sei lá, furando o jardim para plantar um pé de mexerica e achou um poço de petróleo? Eu não conheço ninguém. Zero. Só Zero. no desenho do Pica-Pau eu vi isso acontecer. Só, pronto, só lá. Agora, se você quiser criar indicadores da sua casa com um papel e um lápis na mão, você cria o quanto você gasta, o quanto sua família gasta, o quanto você está economizando ou gastando mais de energia, de gás, qual é o material que você mais consome na sua casa, se você consome mais industrializado, fruta. Você começa a estruturar dados, porque dados você tem em todos os lugares, que é muito diferente do petróleo. Para mim não faz sentido algum. Tanto que, quando nasceu o Sabedoria Digital, que hoje virou a formação estrategista de dados, foi nessa brisa aí. De cara, pô, dados é o novo petróleo, como que a gente vai chamar o método? Tanto que o método chama o ciclo do grafeno. Por quê? O grafeno é a composição mais rica do carbono. E o carbono está em 98% de tudo material do planeta. É igual aos dados. Então a gente trouxe essa ideia de, cara, os dados estão em tudo. Então se a gente comparasse carbono com dados e processasse ao mais alto nível, seria o grafeno. E foi aí que a gente trouxe essa ideia de o ciclo do grafeno para fazer essa análise de dados. Por quê? É algo abundante, está em todos os lugares. Os dados estão aqui, a gente está mandando um monte de dados, seu cérebro está interpretando os meus movimentos, os dados. Então, os dados é tudo que está aqui, diferente de petróleo, que é finito, é escasso, é difícil, é de acesso para poucos, e ainda quem acessa é extremamente caro. Até engraçado que quando estava começou a rolar o lance da pandemia e aquele lance todo, tinha muitas ondas sobre como as pessoas poderiam, de negócio local, resolver o problema, e todo mundo começou a digitalizar. E o negócio local, ele começou a entender, por exemplo, que para ele analisar dado, ele precisaria criar um processo como se fosse uma extração de petróleo. Tecnologias e páginas. Meu irmão, se uma senhora de 79 anos for dona de um brechó e ela pegar um papel e toda pessoa que entrar ela anotar a hora, a data, o gênero, o que a pessoa olhou, perguntava para a pessoa de onde ela conheceu e anotar o número, em um mês essa mulher tem um banco de dados maior do que muita empresa do digital hoje em dia. Maior, útil, né? Útil E tem um negócio baseado em dados, né? Ela vai e começar com o papel e a caneta dela, ela vai fazer um estrago ver um muito maior que comportamento. qualquer sigla bonita em inglês aí, né? Entendeu? E Então, o por isso que eu falo. Python, Não, cara, esquece. preditiva. Python pra mim é só cobra, e eu nem disso gosto, fica longe de mim, tá ligado? Porque, cara, é tipo isso exatamente, de como deixar as coisas complexas. Por isso que a gente fala muito sobre os dados não ser o novo petróleo. Os dados, cara, ele tá muito mais próximo do carbono do que a realidade do que o petróleo, que é algo escasso, longe, difícil, pô, inacessível para 99,9% da população, a menos que você vá e abasteça ele já todo trabalhado, estruturado, organizado para você ter acesso. Então, esquece. Isso para mim é uma das piores. Podia falar um episódio inteiro, mas para mim essa é uma das piores frases que existe na face da Terra. Dados é o E é, novo petróleo. e é uma frase que ela ficou conhecida mundialmente, né? E você vê em grandes fóruns. E eu comecei a olhar. Eu não lembro se esse primeiro insight eu vi vindo de você, provavelmente. Mas aí eu comecei a reparar. E eu já vejo isso. Pô, o cara disse que os dados são o novo petróleo. Provavelmente esse cara não entende do que ele está falando. E Não. não é por concordar ou não concordar com uma frase específica, mas é que é o que você explicou. Em resumo, eles são tão diferentes em tudo que é uma comparação besta. Que é só porque o petróleo é valioso e o dado é valioso. Cara, mas na prática nem isso.
Porque um barril de petróleo, ele vale menos que um barril de Coca-Cola. Não é a parada. É o que você faz com a parada. Exatamente como o extrair o insight dos dados é o extrair o plástico, o extrair o combustível do petróleo. Aí sim. Mas é uma comparação tão fraquinha que no fundo ela não tem tanto sentido, né? E, Né? ô Gali, como a gente está aqui no nosso primeiro episódio da nossa temporada teste, eu queria dar alguns recados pro pessoal. Boa. Primeiro Manda. recado é que a gente optou aqui por começar os primeiros episódios aqui no Boa. canal do Fernando Gali, o dono aqui desse canal, no qual a gente está falando para quem está ao vivo. Mas a gente decidiu que se em 3 episódios a galera estiver gostando, a gente vai dedicar um canal só para isso. Então você que está assistindo na gravação, primeiro, deixa nos seus comentários se você está gostando ou não está gostando, que para a gente é super importante. É um projeto que está no começo. E se as pessoas engajaram, a gente vai deixar aqui nos comentários também o link para o novo canal, onde a gente vai fazer essa primeira temporada inteira que a gente se propôs aí a fazer 12 episódios da ponte para conectar um lado e o outro. E o segundo recado, que na verdade não é um recado, ele é uma informação, Gali. Eu não sei se quem está vendo aí do outro lado me conhece, te conhece, ou caiu de paraquedas aqui de repente nesse episódio por ser um dono de empresa, um C-level ou um cara técnico que quer aprender mais. Então eu acho que talvez seria legal a gente se apresentar um pouquinho, né? Quem são esses dois malucos? Parece que hoje em dia todo mundo é especialista em dados e IA. Por que que eu devo ouvir esses dois infelizes e não ouvir o canal do lado, né? É dados IA e automação. Isso aí todo mundo é especialista. É isso aí, é isso aí. E Diz é aí. especialista em lançamento perpétuo também, né? Eu brinco que os caras que faziam lançamento perpétuo 5 anos atrás, parece que 5 anos eles já não estão ganhando mais, cara. O perpétuo não durou nem 5 anos. O perpétuo morreu cedo, né? Não perpetuou tanto assim. Não perpetuou tanto assim. Então, se você permite, Galho, eu posso Manda, começar me por apresentando favor, aí? diga mais. Bom, beleza. Eu vou me apresentar de maneira rápida. Vou voltar só uns 20 anos, que é quando eu nasci. Mas No não, digital, quando você é, nasceu no é, digital. na verdade, 20 anos é quando eu comecei a estudar dados, né? Às vezes as pessoas perguntam, o que você faz? Eu falo, eu sou um manipulador. Eu sou um manipulador, porque eu manipulo dados o dia inteiro, né? Então, às vezes, é que nem o novo petróleo, outra coisa que eu gosto de ver, para ver quando a pessoa está falando bobagem, quando ela não entende muito. É quando eu ouço coisas do tipo: esta pesquisa, os dados foram manipulados. Eu sempre digo que bom, né? Porque se o dado não for manipulado, você não vai saber o que fazer com ele. Imagine você chegar com 200 mil pessoas do Ibope, o povo joga na sua mesa e fala: aqui estão os dados, eles não foram manipulados. Eu, Você não eu vai conseguir imaginei, fazer eu, nada disso. eu imaginei para você ler uma notícia. Agora você tem que baixar um CSV e começar a tratar para você É, chegar no é. resultado da Seja informação. você o próprio manipulador. Então, assim, dados têm que ser manipulados, tá, pessoal? Eles sempre têm que ser manipulados, senão eles não valem nada. Eles são o petróleo lá no pré-sal que ninguém mexeu. Então, eu brinco que eu sou um manipulador porque eu lido com dados, com números há muitos anos. Há 20 anos atrás, mais precisamente 22, eu iniciei a minha faculdade de matemática pela USP. Apanhei pra caramba, porque às vezes as pessoas falam: ah, você fez faculdade tal, você é muito Gênio. inteligente, ou você é um gênio, mas o pessoal não viu o quanto a gente ralava para estudar o bendito do cálculo 1 lá na biblioteca. Então, eu adoraria ter nascido um gênio e que todas as coisas fossem muito fáceis para mim, mas não é verdade. E até entrar na faculdade de matemática, diferentemente da maioria das pessoas que faz exatas, eu não era super fera em matemática. Eu gostava muito de matemática. E foi isso que me levou a estudar matemática, a estudar estatística e a dar aula por muito tempo de matemática, estatística, cálculo, geometria analítica, probabilidade e todas essas coisas que a maioria das pessoas tem medo, assim como a tecnologia, né?
Então, o meu papel de ser um simplificador ou de ser a ponte, isso daí vem um pouco há bastante tempo. Eu sempre tentei trazer a matemática de forma que não fosse um bicho de sete cabeças, porque na verdade não é. E se talvez você que está nos ouvindo acha que é, talvez o mais culpado disso não seja você, se é que existe um culpado, seja o seu professor. Porque tem uma frase que é do Einstein, que eu gosto muito, que diz que se você não está explicando uma coisa de forma simples, é porque é você que não entendeu direito. Então, às vezes, os professores complicam muito as coisas, e às vezes também a gente tem matérias que elas são muito avançadas para uma criança de 12, 13, 7 anos, 8. A gente tem um currículo de matemática no Brasil extremamente assustador. Então, muitas vezes eu já tive alunos que estão aqui no nono ano e vão fazer primeiro, segundo, terceiro ano nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, e falam, pô, eu tô aprendendo o que eu estava aprendendo na oitava série no Brasil. Então, a gente que é brasileiro e tem a síndrome de vira-lata, saiba que a gente tem um dos currículos de matemática mais pesados do planeta. Esse é um dos motivos da maioria de nós se achar idiota em relação à matemática, tá? Porque diversos temas, eles são realmente muito difíceis. Eles são temas que muitas vezes pensadores fodas demoraram 300 anos para desenvolver aquilo e querem que o moleque de 12, 13 anos fala, pô, mas não é intuitivo para você? Deveria ser. Mas às vezes não foi intuitivo para o Einstein, mas você quer que seja para o moleque. Então eu durante muito tempo dei aula de matemática e comecei a empreender muito cedo também. Meu primeiro empreendimento foi quando era moleque ainda, vendendo algumas coisas duvidosas, como sorvetes e coisas do tipo, mas isso eu não conto. A primeira empresa de verdade que a gente teve foi um hotel de cachorro no ano de 2005, 2006. Acho que nem o Gali sabia disso. Não. Mas aí chegou um determinado momento, eu fui empreender no marketing digital e fui ser um manipulador na área de viagens, de passagens aéreas. Eu comecei a entender padrões de passagens aéreas e ensinar as pessoas a como entender esses padrões e poderem viajar mais. Então, lá para 2014, 2015, eu já trabalhava analisando dados e ensinando análise de dados, mas usando outros nomes chiques em inglês de preferência, que o pessoal chama de travel hacking, né? Então, ensinava a galera como aprender mais sobre passagem para que elas pudessem viajar mais. Durante muitos anos fiquei trabalhando aí no marketing digital, em alguns nichos, como mercado financeiro, desenvolvimento pessoal, turismo mesmo, durante bastante tempo. Morei em alguns lugares do país, do mundo, por ter trabalhado com viagens. Isso, para mim, acredito que é uma das coisas que mais ampliou meus horizontes. Aí eu fui me especializar em ciência de dados, que num outro episódio a gente pode se aprofundar no que é ciência de dados, não vem ao caso Nossa, aqui, isso é mas bom. Isso é um assunto legal. é um Isso é um assunto legal. Mas assunto. basicamente é você unir o pensamento científico, a metodologia científica com o uso de dados. Nem tudo é ciência de dados, galera. Existem coisas muito mais simples que você pode fazer sem Ó, usar ciência de dados. isso aí que você tá falando abre já aqui na minha cabeça uma das coisas que eu mais fico maluco, que é as empresas que querem começar a analisar dados, olha para iFood, Itaú e quer aplicar o mesmo processo deles dentro da empresa. Isso e tudo é ciência de dados. Então isso aqui já é uma gavetinha que a gente pode criar um episódio, mas continua contando aí sua história. Você se Legal. especializou em ciência. Legal. E é nesse momento que até a minha história vai se encontrar aí com a história do Gali. Porque eu saí, cara, formado pela USP, especializado num bootcamp internacional, uma das maiores escolas mais conceituadas do mundo, um material foda, não posso reclamar, aprendi muita coisa. Coisa muito legal que eu queria sair lançando foguete. Só que aí, quando eu caí no mercado, eu vi exatamente o que o Gali falou agora. Pô, tá todo mundo falando que quer ciência de dados, mas os caras precisam lá de trás. Ninguém tá traqueando sua página, ninguém tá nem coletando os seus dados.
E aí eu conheci o Gali num congresso online aí, como ele falou, e comecei a ouvir a narrativa dele e achava tudo muito interessante, porque ele falava, pô, você não necessariamente precisa de Python para extrair valor em dados. Eu falava, pô, tô fazendo tudo em Python, cara. Tudo que eu aprendi a lançar uns foguetes aqui em Python. E ele começou a mostrar, eu falei, pô, mas isso faz sentido. Muitos anos de marketing digital, né? Eu falei, pô, faz sentido. Os negócios não estão nessa maturidade. Pô, você não precisa ser matemático para analisar dados. Eu falei, pô, achei que eu tava com tudo. Mas o que eu percebi é que não que a ciência de dados tenha mais ou menos valor que a coleta, que são etapas. São etapas. Assim como o carbono pode ser o grafite do meu lápis, pode ser o grafeno ou pode ser o diamante, o dado pode estar em determinados processos, em determinados ciclos. E aí foi nesse momento que eu me conectei com o Gali. E aí virei aluno dele, virei aluno do traqueamento, depois virei aluno do sabedoria e começou a me abrir diversas portas, porque eu comecei a abrir a minha cabeça e entender que, de novo, o que eu estou falando aqui para vocês, em algum momento eu aprendi, né? Com mais de 20 anos de formado, sei lá, eu me toquei que nem tudo é ciência. A gente precisa de muita coisa antes, ou às vezes a gente nem precisa da ciência para resolver o nosso problema, né? Tem um ditado que diz que quando tudo que a gente tem é um martelo, a gente acha que todo problema é prego. Então, agora que eu contei aí como a gente se encontrou na nossa jornada, Fernanda, eu quero que você conte aí um pouco da sua. A nossa história ela é bem diferente, bem complementar, e também é um dos motivos que a gente quis trazer aí de um ser o co-host aí, porque a gente acha que se soma aí. Cara, é muito, velho. Eu não estudava, eu já fui expulso de escola, eu nunca empreendi. Cara, foi totalmente diferente. Mas é muito louco, né? Porque eu tô com 34 hoje. E quando eu fiz ali 12, 13 anos, foi a época do. Até gravei um vídeo hoje que vai sair essa semana, que é a febre do Excel. Cara, se você não fizesse pacote Office e não fizesse um curso de digitação, você seria um jovem sem futuro. Você não ia entrar no mercado de trabalho, as coisas não iam dar certo. Então eu convivo com o Excel há 20 anos. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu aprendi Excel, comecei a fazer robótica e eu sempre fui muito generalista. Cara, eu estudei robótica, mecânica, instalação elétrica residencial, sempre fiz tudo. Todos os cursos eu nunca fiz nada. Desde pequeno, generalista. Não entendia até quando eu fiquei velho. E entendi. Já volto nisso. Então eu fiz trabalho, eu mexo com Excel faz 20 anos. Na minha juventude ali, com 15, 16, eu usava o Excel para jogar Tibia. Então, cara, às vezes estava jogando RPG, eu colocava quanto tempo ia demorar, quanto que eu tinha que fazer de loot, qual que compensava caçar melhor. Pô, eu fazia várias planilhas do meus RPG para jogar e fui sempre indo nisso, Excel, Excel, Excel. E quando eu fiz 19 anos, eu entrei no mercado de trabalho. E então eu trabalho com dados há 14 anos. E diferente de você que foi para a parte teórica, eu fui para a parte da porrada, que foi sempre ser operacional. Então, cara, planilha, durante muitos anos fui planilhando, trabalhei em construtora, durante 4 anos planilhando, lendo projeto, cara, fazendo tudo e sempre com esse viés de dados. Mas eu não tinha percepção naquela época que era dados. Ainda para mim era planilha. Vinha o edital de uma obra, eu comparava o edital com a planilha do edital, lia as plantas baixas do projeto, metrificava na mão quantos metros de muro versus a altura, calculava material, comparava os três. Então, cara, naquela época eu já tinha dados não estruturados, minerava dados, relacionava dados, tratava dados e construía informação de que se aquela obra era viável ou não. Intuitivamente foi se construindo uma metodologia. Aí em 2014 eu entrei no mercado financeiro, na área de recuperação de crédito, e lá eu achava tudo muito curioso. Por quê? Eu entrei numa área que era de EMAS, que é a parte que naquela época não tinha ainda essa coisa de ciência de dados. Era o quê?
Você entrava no CRM, baixava uma planilha, tratava a planilha, criava um dashboard, um relatório e mandava para a galera tomar uma decisão. E naquela época eu comecei a ficar curioso. Falei, mas que decisão que é essa que o cara toma? Por que ele quer esse dado aqui? Por que ele quer esse relatório? O que acontece com isso? E aí foi quando eu comecei a pingar em vários departamentos. Que aí eu fui do EMAS, depois eu virei coordenador de operação, depois eu fui para uma outra empresa, onde eu virei supervisor de operação, analista de planejamento, analista de dados, coordenador de BI, coordenador de operação, até virar executivo. E quando eu virei executivo, eu tinha uma operação de quase 100 pessoas, que eu tinha gestão operacional das pessoas fazendo recuperação de crédito, eu intermediava o negócio com o banco, eu fazia gestão de um time de planejamento e tinha que dar satisfação para a diretoria. A Então, ponte. Seu cargo era a ponte. mano, era reunião e pancadaria para todo lado, aquela loucura. Então, eu cheguei intuitivamente num momento que eu virei esse hub de o que o banco fala com a empresa, o que a operação fala com o técnico, o que o técnico fala para a diretoria, o que a diretoria espera do banco. E esse ecossistema todo, eu estava sempre como sendo um pivô. E saí, tive meu 3 burnout. Já falei para você que tive 3 burnout? Tive 3 burnout, um quase foi infarto, achei que ia morrer. Aí eu falei, não dá, chega. Pra mim acabou aqui. Falei pro meu chefe, ó, o dia que você quiser navaiar alguém, você já pode me mandar embora, que eu já tô aqui, ó, ao Deus dará. Se vier, foi, eu não vou mais esquentar minha cabeça. Ainda fiquei mais uns 6 meses, 7, eu acho, até sair. E quando eu saí, eu comecei a prestar consultoria. Inclusive, eu prestei consultoria para uma empresa, para uma multinacional, onde esse aí eu acho que foi o meu maior projeto, foi um projeto de 450 horas, onde eu construí uma base de fundo de investimento. Eu avaliei, acho que 65 bilhões de reais, um histórico de 10 anos, e eu estruturei linha a linha para os caras criar uma base. Porque o que aconteceu? Veio um banco. Eu hoje vou preferir não falar dos meus números, não. Talvez no próximo episódio. Depois desse daí eu fiquei um pouco encabulado. Mas esse negócio foi muito louco, porque veio um banco e queria entender dentro dessa empresa, da base deles, quem era bom pagador. Só que a empresa de estatística não sabia estruturar esses dados. E aí os caras falaram, mano, eu preciso de alguém que faça isso. E aí eu estruturei os dados para saber quantas parcelas o cara pagava, se tinha atraso, se não tinha. Aí eu preparei uma base que o estatístico veio e aplicou as equações para entender a escoragem da base e criar o fundo. Esse aí foi, eu acho, um projeto mais louco. E aí então tava indo para essa parte de, gestão de empresas, grandes empresas, consultoria. Foi aí que eu conheci o digital. Aí a Kelly começou a entrar pro digital. Aí ela falou, tem um negócio aqui diferente. Vamos começar? Vamos. Só que quando eu entrei no digital, cara, eu entrei no zero. Eu caí lá, falei, mano, o que tá acontecendo aqui? Comecei do zero, né? Não entendia, não sabia que modelo de negócio era esse. Sempre fui do offline. Vamos descobrir. Comecei como gestor de tráfego. E aí a gente começou a fazer um processo, tanto que aí surgiu Sabedoria. Por quê? Eu não tinha os dados para criar conteúdo. Eu não criava conteúdo, não conseguia ter cliente. Aí eu comecei a entrar num parafuso. A gente tentou lançar outras pessoas, não deu certo. Até que eu falei assim, vou fazer o seguinte. A gente criou uma página, eu anunciei a página como sendo gestor de tráfego para gerar dados, para eu construir relatório para criar conteúdo. Aí eu falei, e se eu vender, eu faço a gestão de tráfego, se eu não vender, eu vou criar a estrutura de dados. Que foi aí que começou a nascer o estrategista de dados. E aí desde então, 2020, acho que meu primeiro vídeo foi em outubro de 2020 no YouTube, que eu ainda falava de coisas, negócios digitais, de negócios offline e tal. E desde então, estamos produzindo conteúdo, tendo alunos, criamos já a formação, criamos o oficina de traqueamento, a gente já está no YouTube, está no Instagram, TikTok, aí a gente já trabalha com empresas que está entre as 25 maiores do Brasil na área de lançamento, a gente tem clientes que faturam múltiplos 7 dígitos todos os anos, então assim, entramos no negócio, que aí a gente fala do Tecnês, que foi algo
totalmente que eu nunca imaginei. Então, o diferente de você quando é teórico, você fala assim, pô, é aqui? Mano, no meu, eu peguei um caiaquezinho, sem remo, sem nada, joguei na correnteza e falei, mano, pra onde tiver que ir, nós vamos embora e foi indo e resolvendo. Então foi intuitivo, sabe? Até que estamos aqui hoje. É muito de você dar o passo e o caminho se faz, né? Tem muita gente É, que fica na teoria no passo zero pensando por onde eu começo. Por isso que é o que eu falei lá atrás. Começa e vai fazendo, né? Desde que eu conheci o Galho, eu também fui um pouco nesse processo, construindo, montando consultorias. As minhas consultorias evoluíram para um modelo que é o modelo de hackathons. Hoje, o que é que eu faço? De tempos em tempos, eu reúno aí dezenas de programadores, que é a galera do técnico, e conecto a galera dos negócios. Por exemplo, uns 10 dias atrás, a gente fez um hackathon na área da indústria alimentícia, na cidade de Marília, em São Paulo. O que é que a gente fez? A gente foi lá na indústria alimentícia, batemos na porta de Cacau Foods, Marilan, Nestlé. Fala, "Ô, você pode trazer alguns problemas que vocês passam dentro da empresa de vocês? Então, problemas da vida real, a gente fez uma parceria com a FATEC, que é a Universidade de Tecnologia do Estado de São Paulo, e juntamos e produzimos soluções reais para o negócio. E veja só, os alunos já estavam lá e os problemas do negócio também já estavam lá. A gente, de uma outra forma, através dos hackathons que a gente faz para as empresas, a gente criou essa ponte que é, galera, vem cá, vocês desse daqui, vocês precisam conhecer essa galera. A gente vai montar uma competição e vocês vão ver que essa galera aqui, em um dia, 2 dias, 3 dias, eles vão trazer coisas que o time de TI ou o time de mestres e doutores das suas grandes empresas ou multinacionais até agora não pensaram. Por quê? Porque eles são melhores ou piores? Não, porque eles são pessoas diferentes, e pessoas diferentes com habilidades diferentes enxergam soluções diferentes. Então, essa conexão, mais uma vez, ela faz muito parte do nosso dia a dia. Faz parte do meu dia a dia presente, do que eu construí em toda a minha vida e faz parte de todo o background do Gali, da história profissional dele, dos alunos que ele forma. Então a gente já tem alguns quilômetros rodados aí, mas ao mesmo tempo temos a humildade de saber que a gente tem muito, muito, muito mais a aprender. E é por isso que a gente troca ideia de vez em quando. E é disso que nasceu o podcast, do tipo, pô, vamos trocar ideia, quero saber o que você está fazendo, quero saber o que o outro está fazendo, porque a gente gosta de aprender. Não é necessariamente o aprender o curricular da escola, mas aquilo que, pô, o que que gera resultado? O que que traz o dado e transforma em negócio? O que que a gente sai da teoria? Tomar decisões baseadas em dados, ter uma empresa. A minha empresa é data-driven, né? Data-driven. Cara, Então, eu gosto de fazer dashboards. isso que você tá falando é engraçado, porque eu já até anotei um negócio aqui, ó. Já tem um episódio novo aqui. O que é criatividade? Sabe por quê? Isso, cara, é uma parada que eu acho que eu até comentei com você, não lembro o que eu comentei, que o, eu sou de pouca teoria, mano. Eu sou preguiçoso. Eu sou igual água. Qual é o caminho mais fácil? É aqui? Vamos pra cá. E aí você falando, me veio uma lembrança de que você falou, pô, junta os teóricos com tal, tal. Porque às vezes quando você tem a pessoa muito teórica, ela não consegue fugir daquela daquela parada de, pô, é isso que eu preciso fazer. E lembro que na empresa tinha um processo que os caras mandavam uma base e a base, por anonimização de dados, ela não tinha os últimos dois números de telefone. Era um número de telefone e não tinha os últimos dois. Os caras criaram um processo uma vez que demorava coisa de 12, 16 horas para rolar. E cara, eu falei, não, não é possível. Mano. Não, peraí, o que vocês estão fazendo? O cara, não, a gente pega essa base de 10 milhões de telefone e multiplica ela por 100 possibilidades para cada telefone. É o quê? Não.
Que loucura é essa? O que vocês estão pensando? Os caras, não tem outra possibilidade de fazer. Eu falei, mas se você tirar da nossa base os últimos 2 dígitos, comparar, e o que for igual, você vê a probabilidade de ser essa combinação de 100. Aí os caras, não. O quê? Como? Não dá. Como assim? Peraí, travou. Aí eu, não, beleza, peraí. Aí eu fui lá e resolvi, tipo, em 10 minutos, voltei e falei, ó, tá aqui, quando vocês precisarem resolver, eu resolvo. Só que essa coisa de você juntar o negócio, a técnica e o operacional, o dia a dia, é o que forma as pessoas serem mais criativas. Às vezes a gente cai nessa ideia de, eu não sou criativo, eu não tenho criatividade. Cara, mas a criatividade ela surge de você resolver problema e você ter várias ferramentas, não é só o martelo achando que é o prego, né? Então você falando assim, Criatividade. me veio essa parada, tá ligado? De, É a pô, a gente atividade tem. da criação, né? Tem que entrar em atividade para conseguir criar, né? Ô, Gali, Hum, para a gente encerrar aqui, a gente já passou vamos. de 1 hora, a gente está Nossa, nem perto do vi. nosso Vamos. limite aqui. Eu queria que dar mais uma vez o recado de que a gente vai fazer os 3 primeiros episódios Boa. nesse canal. Então, se você está assistindo a gravação, se você está assistindo ao vivo, o de sempre, curte, compartilha, você já sabe que é bom para o canal, você já sabe as regrinhas do YouTube, então ajuda nós, porque a gente está começando o projeto. Top. E se engajar nos 3 primeiros episódios, a gente vai levar isso daí para um canal e vai construir uma temporada inteira de 12 episódios. Então, se você está assistindo no canal do Gali, já vai ter ali nos comentários, a gente vai deixar fixado o link do novo canal. Se engajou, se não tiver nenhum link, é porque provavelmente ninguém quis saber do que a gente está falando. Gali, me diz aí o que a gente vai trazer para os próximos episódios para a gente encerrar? Ó, a gente já deixou aqui, hein? Tem uns no pente aqui, ó. Posso falar os nomes que a gente colocou Pode, aqui? pode, Ó, pode. as ideias que a gente já tem aqui para os nossos próximos episódios, hein? Dados não é o novo petróleo. Esse tinha sido o primeiro que a gente tinha falado, que dá para falar 52 horas sobre isso. Eu não preciso de dashboard ruins. Então, cara, ninguém precisa de dashboard ruim. Então, a gente trazer já um pouco mais essa parte técnica, né? De, pô, o que é dashboard? Pra quê? Será que é um relatório? Outro dia veio um aluno nas monitorias mensais e falou, não, cara, o meu cliente, eu não sei como que eu vou deixar atualizando de hora em hora. Eu falei, cara, mas que multinacional você trabalha? Não, é uma startup que está em MVP ainda. Aí o cara não sabe nem o que vai fazer em 30 dias, ele quer em hora pra quê? Esquece, fala pro cara que ele tem que... Então, essa ideia de pô, não precisa de dashboard ruim, você precisa de algo para tomar uma boa decisão, e a informação nem sempre está no dashboard. Depois a gente falou sobre MVP, então é legal a gente falar sobre o produto mínimo viável, para a gente conseguir validar, testar rápido e entrar talvez nesse ponto de growth, eu acho que é legal também. E O veja só, porquê... como isso tem valor para a galera técnica, para saber o MVP, e para o dono do negócio saber o que é o MVP e como que ele bota a solução para funcionar. E não uma coisa que vai Exatamente. ficar pronta daqui a 4 anos e o mercado já mudou. Até o Thales fala uma parada, né, que ele fala, pô, a ideia que nasce perfeita nasce morta, né? Então Uhum. você tem que ter o MVP, você tem que ter esse controle, tem que ter esse teste. A gente falou também aqui sobre o porquê saber o porquê, e isso também faz muito, tá muito atrelado à ideia da criatividade, porque se você sabe o seu problema e o porquê você precisa resolver ele, você vai arrumar uma solução para chegar naquele objetivo. Então a gente vai desbravar esse e eu anotei o outro aqui que é o que é criatividade, que eu acho que é legal a gente falar também. E para quem trabalha com dados, para quem trabalha no negócio precisando resolver problema, ser criativo não é que você vai ser um artista. Você não vai sair pintando quadros igual Da Vinci. Você vai entender como resolver o problema, pensar de forma lógica na criatividade. Então só aqui a gente já tem até o 6º episódio, já é metade do que a gente se propôs aqui da primeira temporada. Depois a gente vai pegando os feedback e vai seguindo para os nossos próximos passos. E o objetivo que nós temos futuramente, que a gente acabou acho que não falando, é de trazer pessoas que são tomadores de decisão para dividir o problema que elas estão vivendo, né, junto da gente, para a gente discutir esse alto nível e também convidar pessoas que são técnicas
para falar um pouco da dificuldade de criar a solução para as pessoas que não têm essa compreensão da tecnologia, né? Então a gente trazer convidados que estão nesses dois extremos, né? Perfeito. Então, no geral, sempre lembrando de qual que é o nosso propósito aqui, a gente quer trazer temas do dia a dia dos negócios, né? Sempre vindo para o mundo real. Como eu falei aqui, eu atendo empresas reais, monto modelos aí, hackathons através de problemas reais, consultorias, o Gali também. Então a gente sabe o dia a dia dos negócios, a gente conhece profissionais e conhece tomadores de decisão para que a gente saia um pouco do que o mercado já faz e volto a dizer, fazer essa ponte entre os dois polos aí, né? Então, a galera técnica que vai se conectar com o negócio, a galera de negócio que vai se conectar com o técnico sem blá blá blá, sem jargão difícil, sem coisa que ninguém entende. Nosso propósito aqui é realmente trazer as coisas aplicáveis para vocês. Então, da minha parte é isso. Eu só quero concluir com uma coisa. Você falou do Da Vinci, eu sou super fã do Da Vinci e eu gosto muito de uma frase dele. Eu gosto de muitas, né? Mas eu gosto muito de uma em particular que diz que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Então, o nosso intuito aqui, master, é simplificar a parada, né? E a gente Boa. está falando isso de um cara que talvez tenha sido a pessoa mais inteligente que já existiu e que fez o retrato mais valioso do mundo ser uma mulher normal olhando para uma janela. Então ele mostrou que a simplicidade dá para ser espetacular mesmo. Então a gente não vai ser raso, a gente vai tentar aprofundar bastante coisa, mas sempre buscando ser simples, porque o nosso propósito é simplificar dos dois lados. Então é falar de um jeito mais acessível, transformar na nossa cabeça, seja na minha cabeça de matemático, seja na cabeça do Gali, do cara que bota a mão até deixar a coisa simples e compreensível e mastigável. Então, acho que esse, pelo menos para mim, é o maior dos nossos propósitos, conseguir dar uma simplificada para ligar essas duas pontas. Esse nome de ponte, ele foi bem significativo. A gente ficou falando nome, nome, nome. Se esse nome veio, ele gostou, eu gostei. A gente, puta, eu acho que é isso, acho que representa bem. Essas são minhas últimas palavras, Gali. Quero agradecer aí. É muito legal poder estar contigo. Fui aluno, agora estou ao lado aí apresentando, continuo aprendendo e quero poder ensinar um pouco aí para nossa audiência com a minha experiência. Mas obrigado a você por compartilhar essa mesa aí comigo e que seja o primeiro não só de 3, nem só de 12, que seja o primeiro aí de um projeto de longo prazo que a gente está construindo. Muito obrigado, meu irmão. Pô, vai ser com certeza, cara. Muito legal estar trocando ideia contigo. Nós aprendemos, né? Pô, a gente, toda vez que conversa, às vezes eu saio e falo, nossa, mano, quanta coisa existe, meu Deus do céu. Aí você já entra naquele autossabotagem, né? Pô, eu não sei é nada, meu irmão, tá maluco? Mas tá bom. A gente vai dividir bastante coisa, temos muita coisa a construir. Galera, espero que vocês tenham gostado. Comentem, curta, deixa o feedback, sugestões. Como o Rafael falou, a gente nos propomos em fazer 12 episódios para ter uma temporada completa, ter esse teste, ter esse MVP. A gente até ficou de colocar meta, depois a gente tem que definir os nossos KPIs de sucesso e fracasso para a gente definir mesmo a continuidade do projeto. Mas é isso, muito feliz, muito obrigado e a gente se vê no próximo papo, que acredito eu que será toda segunda-feira às 21 horas. Tô certo? Anota. É isso Tô aí. certo? Então, beleza. Então, toda segunda-feira às 21 horas estamos por aqui. Por enquanto no meu canal, mas logo, logo tudo vai dar certo. Aí a gente vai criar um canal e deixar na descrição. Então é isso. Valeu, um abraço e boa noite para vocês. Boa noite, galera. Top. Encerrado.